Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o capítulo 1 do livro Salmo 91. Onde está o meu lugar de descanso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, versículo 1. Já esteve em uma cabana onde havia uma lareira com grandes chamas, aproveitando uma maravilhosa sensação de abrigo e segurança, enquanto assistia a uma enorme tempestade elétrica acontecendo lá fora? É uma sensação quente e maravilhosa saber que você está sendo protegido e refugiado da tormenta. É sobre isso que o Salmo 91 fala: refúgio. Tenho certeza de que cada pessoa pode pensar em algo que representa segurança para si. Quando penso em segurança e proteção, automaticamente recordo-me de alguns fatos da minha infância. Meu pai foi um homem musculoso que jogou futebol americano nos anos de colegial e faculdade, mas interrompeu sua educação para servir no exército durante a Segunda Guerra Mundial. Minha mãe, que estava grávida de meu irmão mais novo, e eu morávamos com os meus avós no condado de San Saba, Texas, enquanto meu pai estava em serviço. Mesmo sendo tão nova, lembro-me nitidamente do dia em que fiquei extremamente feliz quando meu pai entrou inesperadamente no quintal de minha avó. Antes daquele dia, eu estava atormentada e com medo, porque algumas crianças do bairro me disseram que eu jamais iria vê-lo novamente. Como pequeninos que contam histórias de horror, eles me assombravam, dizendo que ele voltaria para casa em um caixão. Quando meu pai entrou por aquela porta, tive uma sensação de paz e segurança, a qual permaneceu comigo pelo resto do tempo em que ele serviu no exército. Estava na hora de meu irmão nascer e fiquei sabendo mais tarde que a unidade de meu pai estava sendo transferida por trem de Long Beach, na Califórnia, para Virginia Beach, na Virgínia. O trem vinha por Fort Worth, Texas, para a Virgínia. Então meu pai pegou carona para San Saba, na esperança de ver o seu novo filho. Ele viajou de carona até alcançar o trem pouco antes de chegar ao destino final. A lembrança de meu pai entrando naquele quarto ainda traz uma sensação de paz e calma à minha alma. Na verdade, esse acontecimento formou a base para que eu depois buscasse a segurança que a presença do Pai Celestial pode trazer. Você sabia que há um lugar em Deus, um lugar secreto, para aqueles que buscam refúgio? No Salmo 91, o Todo-Poderoso fala de um local que oferece segurança e abrigo para o corpo. Habitar o esconderijo do Altíssimo é a maneira de um Antigo Testamento explicar a fé. É o exemplo mais intenso da pura essência de um relacionamento pessoal. O homem não tem um refúgio natural dentro de si. Sozinho, ele fica sem proteção contra aquilo que o ameaça e corre para o próprio abrigo. No versículo 1, Deus nos oferece mais do que um refúgio. É como se Ele nos mostrasse o tapete de entrada da hospitalidade e nos convidasse para entrar. Não posso falar desse tipo de paz e segurança sem ter outra lembrança também nítida. Começou durante o que parecia ser apenas uma tarde ensolarada e comum. Meus pais levaram meus irmãos mais novos e eu para pescar em um lago, a fim de que tivéssemos uma tarde divertida. Papai
conhecia um lugar isolado naquele lago, próximo a Broomwood, onde nos levou para pescar percas. Esse foi o melhor momento do passeio, o segundo melhor momento do passeio. Eu adorava ver a rolha começar a borbulhar e, de repente, sumir de vista completamente. Havia poucas coisas que me deixavam mais animada do que puxar aquela velha vara e colocar um enorme peixe dentro do barco. Acho que eu já estava crescida antes de perceber que meu pai tinha um motivo maior em nos levar para pescar naquele dia. Ele usava as percas como isca para o espinhel, que montara em uma das cavernas secretas no lago. Ele dirigia a embarcação para onde o seu espinhel estava, desligava o motor e levava o barco pela caverna enquanto checava o espinhel. Segurava o artefato e depois ia com o barco por toda a linha estrategicamente colocada, verificando cada anzol para saber se algum tinha fisgado um grande bagre. Eu disse que pescar era o segundo melhor momento do passeio. De longe, o mais agradável era quando meu pai chegava ao lugar onde o espinhel começava a sacudir para quase fora de sua mão. Era a ocasião em que nós, 3 irmãos, assistíamos de olhos arregalados papai lutar com a linha até vitoriosamente tirar um bagre enorme e colocá-lo dentro do barco aos nossos pés. Dinheiro algum poderia pagar aquela alegria. O circo e o parque de diversões não poderiam competir com aquela emoção. Um desses passeios foi mais cheio de acontecimentos que outros e tornou-se uma experiência que jamais vou esquecer. O dia em que começou lindo, mas quando terminamos de pescar as percas e fomos para a caverna, tudo mudou. Uma tempestade veio sobre o lago tão subitamente que não tivemos tempo de voltar para a doca. O céu ficou preto, havia relâmpagos e as gotas de chuva caíam com tanta força que até doíam quando nos acertavam. Alguns instantes mais tarde, fomos bombardeados com grandes pedras de granizo. Eu vi o medo nos olhos de minha mãe e sabia que estávamos em perigo. Antes que eu pudesse imaginar o que faríamos, papai levou a embarcação para o litoral da única ilha no lago. Ainda que hoje haja docas ao redor daquele lugar, na época era apenas uma ilha isolada, sem lugar algum para se esconder. Em pouco tempo, ele nos tirou do barco e mandou que nos deitássemos no chão ao lado da mamãe. Rapidamente, pegou uma lona, ajoelhou-se ao nosso lado e cobriu os 5. A tempestade era violenta do lado de fora da tenda que ele armou sobre nós. A chuva batia forte na lona, relampejava e trovejava. Mas eu não conseguia pensar em coisa alguma a não ser em como eu me sentia com seus braços sobre nós. A calma que experimentei sob a proteção do abrigo que meu pai providenciou é difícil de explicar. Na verdade, nunca me senti tão segura e protegida em toda a minha vida. Lembro-me de pensar que gostaria que a tempestade durasse para sempre. Eu não desejava que nada estragasse a maravilhosa segurança sentida naquele dia, lá em nosso esconderijo secreto. Sentindo ao meu redor aqueles braços paternos tão protetores, eu não queria que aquilo acabasse. Mesmo que eu nunca tenha esquecido aquela experiência, hoje ela possui novo sentido.
Assim como o Papai colocou uma lona sobre nós para nos abrigar da tempestade, nosso Pai Celestial tem um lugar secreto em seus braços, o qual nos protege das violentas tempestades do mundo em que vivemos. O lugar secreto não é somente literal, mas também condicional. No versículo, Deus lista nossa parte da condição antes de mencionar as promessas inclusas na parte que lhe cabe. É por isso que nossa parte deve vir primeiro. Para descansar na sombra do Onipotente, devemos escolher habitar no esconderijo do Altíssimo. Mas a questão é: como habitaremos na segurança e no abrigo do Altíssimo? Essa é mais do que uma experiência intelectual. É um lugar de habitação, onde poderemos ser fisicamente protegidos se corrermos para ele. Você pode acreditar fielmente no fato de que o Senhor é seu refúgio, concordar com isso e mentalmente, durante o seu tempo de oração, ensinar na escola dominical sobre esse conceito e até ter uma sensação calorosa todas as vezes que pensa a respeito. Mas a não ser que faça algo acerca disso, realmente se levante e corra para o abrigo, jamais o experimentará. Talvez você chame esse refúgio de um caminho de amor. Na verdade, o esconderijo é a intimidade e familiaridade na presença do próprio Altíssimo. Quando os nossos netos, Cullen e Merritt, de 10 e 7 anos, dormem em nossa casa, assim que terminam o café da manhã, cada um corre para o seu refúgio, a fim de passar algum tempo falando com Deus. Cullen achou um lugar atrás do divã, no celeiro. Merritt fica atrás da mesa, no abajur, em um canto do nosso quarto. Esses locais se tornaram muito especiais para eles. Há vezes em que seu lugar secreto talvez tenha de existir no meio de uma crise com as pessoas ao seu redor. Um bom exemplo disso foi uma situação que um rapaz do Texas, o qual servia na Marinha dos Estados Unidos, enfrentou. Correr no sentido espiritual para o seu abrigo secreto realmente salvou do desastre o navio em que ele estava. Ele e sua mãe haviam decidido repetir o Salmo 91 todos os dias, em determinada hora, para concordarem com essa aliança de proteção. Mais tarde, o jovem contou que o navio em que estava sofreu ao mesmo tempo um ataque aéreo e marítimo. Todas as estações de batalha da embarcação estavam em operação quando o submarino veio para a zona de ataque e lançou um torpedo em direção a eles. Naquele instante, o jovem percebeu que aquele seria o momento exato em que sua mãe estaria recitando o Salmo 91. Ele começou a recitá-lo quando o torpedo foi lançado em direção ao seu navio de guerra. Porém, no momento em que estava a uma distância pequena, de repente o projétil desviou, passou pela popa e desapareceu. No entanto, antes que os homens tivessem tempo de se alegrar, um segundo torpedo já estava a caminho. Mais uma vez, ele disse, quando o segundo quase atingiu o alvo, ele simplesmente pareceu ter enlouquecido, virando subitamente e passando ao lado da proa do navio. Com isso, o submarino desapareceu, sem atirar novamente. Todo o navio estava à sombra do Onipotente, porque não foi muito atingido pelo submarino e nem pelos aviões. Onde é o seu lugar secreto? Você também precisa da segurança e do abrigo de um esconderijo com o Altíssimo.